para quem quer fazer mais pelo planeta, começa agora Planeta Água. O objetivo 6 de desenvolvimento sustentável, água potável e saneamento, propõe esforços para garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água e do saneamento para todos. Segundo a Organização das Nações Unidas, precisamos melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo assim a metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando a reciclagem e a reutilização segura até 2030. Os recursos hídricos e os serviços a eles associados sustentam os esforços de desenvolvimento social e da sustentabilidade ambiental. O acesso à água e ao saneamento importa para todos os aspectos da dignidade humana, da segurança alimentar à saúde. Qual a importância que você dá para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU 6, que fala exatamente isso, água limpa e saneamento? Eu diria que não é puxando a sardinha para o meu lado, ou para o nosso lado, mas é um dos ODS mais importantes do ponto de vista mundial, porque está ligado à água, ao abastecimento de água, à qualidade de água, ao tratamento e distribuição de água potável. Então, ele, embora nós tratemos de forma geral a água como alimento, mas eu também gosto de dizer que a água é saúde, né? Água de qualidade, água potável significa ampliar a capacidade de sobrevivência mesmo da população através de saúde. E saúde, né, do ponto de vista mesmo de atividade preventiva ou com os dados da própria ONU, em cada real ou em cada dólar que você aplica, especificamente em água e em saneamento, você deixa de gastar 4 unidades monetárias em saúde. Então, é um investimento que vale a pena, né? O retorno é fantástico do ponto de vista de investimento, de recurso, né? De dinheiro propriamente dito. E para a Sabesp prestar serviços de saneamento, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente. Explica para a gente melhor essa missão. Isso, internamente, nós trabalhamos muito essa questão com os nossos parceiros, com os nossos colaboradores, né? Nós nos vemos muito também na figura do médico. O médico cuida de vidas. Aqui na Sabesp nós cuidamos de saúde. Então, isso complementa qualquer atividade profissional. Eu sinto um prazer enorme todos os dias ao levantar, sair de casa e vir para cá. E nós vemos nas pesquisas internas com os nossos colaboradores que é o mesmo. Então, essa é uma atividade que leva em consideração a população, seja ela pobre ou rica. A água é a mesma que a pessoa carente e que a pessoa mais abastada recebe. Então, é uma atividade absolutamente democrática. Assim como o esgoto. O esgoto é tratado da mesma forma. E quando nós falamos de água, né, tratar e distribuir a água, coletar e tratar esgoto e dispor no meio ambiente, nós estamos falando de saúde. Evidentemente que é muito mais amplo do que isso, porque falamos de meio ambiente, de preservação do meio ambiente. Então é um trabalho fantástico, né? Se nós formos ampliar mais isso ainda, nós vamos falar de reuso, da possibilidade que é uma tecnologia que vem crescendo muito no mundo hoje, né, de você poder tratar esgoto, tratar água e reutilizar, diminuindo o dano causado ao meio ambiente. E os próprios subprodutos, né? Hoje, tratar esgoto, nós geramos um resíduo que até bem pouco tempo atrás era um resíduo pernicioso, que é o lodo. Hoje, nós temos tecnologias para a utilização de lodo em agricultura, né? Então, a reciclagem de nutrientes através da agricultura. Então, isso tudo é muito fantástico, né? Muito importante, não só para nós, eu valorizei muito aqui a Sabesp, né? Mas eu acho que é importante valorizar a sociedade, as soluções que nós trazemos para a sociedade são soluções plurais, né? Que envolvem toda a sociedade.
Isso tudo está no relatório de sustentabilidade da Sabesp? Sem dúvida. Relatório de sustentabilidade precisa traduzir isso de forma técnica, mas também de forma simples, em que as pessoas possam ter acesso e utilizar a seu favor. Então, o uso da água com consciência e adequado, a sua potabilidade, o consumo, a coleta e o tratamento, a geração de resíduos ou nutrientes através da operação de tratamento de esgotos, todos estão focados lá, de alguma forma eles são tratados no relatório de sustentabilidade. Segundo a Folha, desse último domingo, ele falava que o marco de saneamento de 2020 tem como meta a coleta e o tratamento de 90% do esgoto e a distribuição de água potável para 99% da população do litoral. Como que você vai alcançar essa meta? Olha, Ana, é um desafio absolutamente grandioso, mas é importante e é fundamental, e é a missão da Sabesp, né? Universalizar o saneamento é uma necessidade. A gente está falando aqui muito em saúde, muito em qualidade, muito em regras que norteiam o setor também, porque nós estamos falando agora do marco legal. Então a Sabesp se prepara para isso, é organizada para isso, é estruturada. Nós estamos falando de uma das 5 maiores empresas de saneamento do planeta. Então, o litoral norte tem a sua devida importância e pode ter certeza que o litoral norte está no planejamento da Sabesp para que essa universalização seja feita. É evidente que nós estamos numa região de praias muito lindas, maravilhosas, com toda a dificuldade técnica que isso impõe à realização dessas obras. Precisamos de bons projetos, de muito planejamento e de execução criteriosa. Nós falamos aqui no início, né, logo no início, de Ilhabela. Ilhabela é um desafio enorme, porque você conhece muito bem Ilhabela, né, um local absolutamente acidentado, de muita rocha, né? Então não é fácil você implantar uma tubulação de água ou de esgoto em rocha, mas é possível. Temos que fazer, evidentemente, com as melhores técnicas possíveis hoje existentes no Brasil e no mundo. E o investimento deve ser bastante significativo, né? Muito significativo. Para você ter uma ideia, a universalização em todo o litoral norte, nós prevemos um investimento da ordem de 1,8 bilhões. Vamos arredondar para 2 bilhões de reais. Né? Bilhões! Exatamente. Ilhabela, somente Ilhabela, em torno de 200 milhões. Né? Ilhabela é a menor cidade do litoral norte, então o investimento é menor e adequado às suas características. É uma região, ou é uma cidade mais concentrada do ponto de vista, com toda aquela diversidade que você sabe que nós temos lá, mas ela é mais concentrada se levarmos em consideração, por exemplo, toda a costa de São Sebastião ou toda a costa de Ubatuba. Então, Ilhabela, nós estamos falando em 200 milhões, que são obras necessárias não só para coleta e tratamento de esgotos, nós estamos falando de água também. Ilhabela tem uma característica, por ser uma ilha, nós temos a disponibilidade hídrica é muito pequena. Então lá nós precisamos captar adequadamente e usar muito racionalmente a água, para não termos problemas. Quando eu falo não termos problema, é uma questão da sociedade. Não é da Sabesp apenas, mas é da sociedade, dos moradores, dos órgãos constituídos, da prefeitura, que é o poder concedente. Fazer uma gestão boa da água significa manter a capacidade de abastecimento das pessoas ao longo dos 10, 20, 30 anos futuros. E por que tem essa escassez? Porque tem tanta cachoeira lá. Qual é o motivo dessa água ser tão escassa? A água é um bem finito, né? Nós não criamos água. A água é aquilo que nós temos na natureza.
Então, se nós avaliarmos aquela quantidade de água ao longo de 1 ano, ou ao longo de 10 anos, ou ao longo de 100 anos, nós sabemos que as próprias alterações climáticas acabam interferindo nessa quantidade. Evidentemente que agora nós temos o agravamento em função das mudanças climáticas. Mudanças climáticas muito severas podem comprometer ainda mais. Nós sabemos que na região tropical as alterações serão bastante severas e bastante perceptíveis. Então, o que acontece? Ciclicamente, principalmente quando nós temos os eventos de estiagem, a quantidade de água disponível em Ilhabela, ela do ponto de vista do balanço, balanço é basicamente conta de mais ou de menos, ou de multiplicação e divisão. Quando nós colocamos a população ao longo do tempo e o consumo de água, nós percebemos que nós temos momentos de criticidade, principalmente quando estamos aqui nessa direção do vale, né? Do vale do ponto de vista de disponibilidade hídrica. Então, nós temos água em quantidade quando chove, mas não temos água em quantidade quando não chove. E nós temos um período do ano que não chove, praticamente não chove nada, né? Em termos de índice pluviométrico é muito pequeno. Então, quando nós olhamos, nós que trabalhamos, militamos na área de saneamento, a gente é obrigado a olhar o pior cenário, ou o mais crítico. Então, nós olhamos o momento que não temos água. É isso que eu quero dizer com relação ao balanço hídrico. Nesse balanço hídrico, o balanço, ao longo do tempo, ele é negativo se nós não soubermos usar de forma adequada. E existe uma demanda também muito alta, triplica, né, a população na alta temporada em Ilhabela? Exatamente. Cada município tem uma característica, mas Ilhabela, nós sabemos que tem uma quantidade de hotéis e pousadas, agora também o Airbnb, ou seja, é uma diversidade muito grande. Nós trabalhamos ali em Ilhabela como uma população da ordem de 30 a 40 mil habitantes, população fixa, mas que pode sim, na temporada, chegar a 120 mil pessoas, ou no momento de pico, chegar a 160, 170, 200 mil pessoas, né? Esse ano, as informações que foram divulgadas pelos órgãos, sejam eles oficiais ou não, deram a indicação de que Ilhabela receberia até 200 mil pessoas, né? Mais a população fixa, nós estamos falando aí de 230, 240 mil pessoas. E como é que a Sabesp se prepara para isso? É uma mágica misturada com planejamento, com muito trabalho, né? Nós precisamos ter unidades de captação e produção de água, precisamos ter reservação adequada, os investimentos estão acontecendo. Agora, nesse momento, nós estamos ampliando a estação de tratamento de água, da Água Branca, e construindo um novo reservatório, lá onde fica a estação de tratamento de água. Mas não é suficiente, precisamos construir na Costa Sul também uma nova unidade de tratamento de água, de produção, de tratamento para água potável. Embora a água seja boa, sabemos que essas cachoeiras produzem uma água de ótima qualidade, mas não são suficientes para atender a legislação brasileira. E somente ali na Costa Sul, nós deveremos implantar nos próximos anos mais três reservatórios. Um, onde fica a região ali nós chamamos de Pombo, né? Que é muito próximo do Curral, fica entre a Praia Grande e o Curral. E na região do Piúva também um restaurante grande, um reservatório, um reservatório de 3 milhões de litros, que poderá abastecer no futuro tanto a região sul, mas também poderemos reverter a água e encaminhá-lo para a região central. Então, uma opção muito boa e adequada para enfrentar aí os problemas que porventura ocorram no abastecimento ao longo dos próximos anos.
Mas essas questões tão assim sensíveis, elas dependem de todos nós, né? O que a população, o que a pessoa que está em Ilhabela nesse momento, nesse pico de demanda de temporada, pode fazer para contribuir para que todo mundo fique feliz, né? Ana, eu gosto muito de valorizar a participação dos educadores e principalmente das crianças. Os educadores já fazem um trabalho maravilhoso e nós, pela Sabesp, ajudamos também, que é levar para as escolas que esse é um bem infinito e que utilizá-lo da melhor forma, de forma consciente, é fundamental. Então, o desperdício a gente deve sempre combater. Primeiro com educação e somente, se não der certo, com legislação. Evidentemente que nas nossas campanhas nós falamos muito sobre o uso, nesse período principalmente, o uso consciente, né? Usar a água pensando no próximo, pensando que se eu abusar ou se eu usar sem controle nenhum, eu vou prejudicar o meu próximo, ou uma pessoa da família, ou o meu vizinho, ou mesmo o turista, que é tão essencial para o litoral, né? A nossa economia é baseada no turismo. Se nós tivermos problema de abastecimento, o turista vai embora, ele vai procurar outras regiões, né? Então, eu costumo dizer que o uso consciente leva em consideração isso também, você usar o essencial, mas levar em consideração sempre o uso do próximo. Pô, eu preciso garantir que o meu próximo, aquela pessoa que está próxima de mim, ou aquele que não está, mas que precisa usar, ele também precisa ter o quinhão dele de água para poder se alimentar, se cuidar, tomar banho, né, e etc. E deixar para tomar banhos enormes no mar, né? O chuveiro tomar rapidinho, 5 minutinhos, tá bom. Exatamente, exatamente. Eu tenho um amigo, o filho dele foi morar na Austrália. E ele foi para a Austrália, e ele ficou na Austrália e ele falava: Rui, eu lembrava de você. Eu lembrava de você. Eu falei: mas por que, Michel? Aí ele foi me contar, eles tomavam banho, quem ensinou isso foi o filho dele, que mora lá. Ele tomava banho e tinha um balde no banheiro. E o filho dele explicou para ele: olha, pai, você toma banho e o balde deixa captar a água. E ele ficou intrigado com aquilo. Falei: mas por quê, filho? Porque essa água eu vou utilizar depois, eu vou reutilizar ela, eu vou reutilizar no vaso, porque a água aqui é muito cara, pai. O que eu pago de água aqui daria para mim pagar 1 ano lá no Brasil. Então ele mudou o conceito dele, ele veio e ele passou a ensinar isso para os outros filhos, para o neto, e foi me contar. Falou: Rui, nós precisamos fazer isso aqui no Brasil. Se a gente chegar na situação que a Austrália chegou, a água vai ficar muito cara, as pessoas não vão poder pagar por essa água. Então é um exemplo assim, sensacional, né? A gente tem que saber utilizar em função de que não é só uma dádiva de Deus, né? Nós temos que pegar essa água, muitas vezes a muitos quilômetros de distância, trazer ela até uma estação, fazer todo o tratamento físico-químico, colocar em tubulações e reservatórios e distribuir. Então é um trabalho que envolve muita energia, envolve técnica, envolve profissionais de engenharia, de química, de biologia. É uma atividade bastante complexa. E essa distribuição, ela é feita lá, especificamente em Ilhabela, para toda a população? Como que é feito essa distribuição e tratamento dessa água? Ela é feita a partir de projetos, né? Projetos técnicos, projetos de engenharia. Precisamos de muita tubulação, tubulações dos mais variados diâmetros. Precisamos primeiro captar água lá na cachoeira, ou antes da cachoeira, ou depois, e de forma a não comprometer o uso da cachoeira. Nós não podemos secar simplesmente os corpos d'água,
mas precisamos captar da melhor maneira possível, levar até as estações de tratamento de água, ou por bombeamento ou por gravidade, fazer todo o processo de tratamento e distribuir também em tubulações, através de reservatórios e com muito bombeamento. Então nós usamos em Ilhabela uma quantidade significativa de energia elétrica, porque nós estamos sempre bombeando água para aqueles moradores. O último morador da parte mais alta, ele precisa receber água também. Então são projetos de engenharia e que envolvem muita física, né? Porque você está transportando de um lugar para o outro, você faz a captação, por exemplo, lá na região da Água Branca, ali na região próximo ao Perequê, né, ou da Barra Velha, mais distante na costa norte, por exemplo. Chega até depois da vila. Em relação à região sul, ela vai até ali o Piúva. Então você vê quantos quilômetros que a água acaba andando, né, até nós recebermos e podermos consumir nas nossas residências. O que é o programa Água Legal? O programa Água Legal é um programa bonito porque ele leva em consideração a possibilidade de você entrar em áreas irregulares, áreas vulneráveis, e você implantar o abastecimento de água com o apoio não só da Sabesp, quer dizer, a Sabesp é a precursora, mas ali é preciso envolver os mais diversos órgãos, Prefeitura, Secretaria de Ação Social, Ministério Público, muitas vezes a própria Justiça, porque você entrar numa região, vamos pegar a região lá de São Paulo, Paraisópolis, ou podemos pegar uma região aqui de São Sebastião, um núcleo que nós chamamos de ZEIS, né? Uma zona especial de interesse social. Você não pode simplesmente adentrar antes de fazer todo o processo de regularização. E essa regularização, por vezes, demoram décadas. O que o Água Legal tem proporcionado hoje é você juntar esses órgãos e juntos fazer com muita celeridade, né? Ao mesmo tempo que você está implantando água, desde que não haja um impedimento legal, você vai fazendo todo o processo de regularização fundiária paralelamente. Ilhabela acabou de criar uma secretaria, né, especificamente para a regularização fundiária. Isso é importante para a Sabesp em relação à Ilhabela? Muito. Nós costumamos dizer aqui internamente que a Ilhabela não tem problema de regularização fundiária, mas sabemos que não é bem assim, né? Então, hoje, muitas dessas áreas, a água já foi implantada no passado, até porque não tinha uma legislação tão específica, mas não foi implantado o esgoto. E hoje nós não podemos implantar esgoto se não tiver o processo de regularização. E esse processo de regularização é fundamental, porque aí em conjunto você vai implantando os equipamentos de saneamento, né? E hoje nós temos ações da Prefeitura, né, de Ilhabela, por exemplo, Morro dos Mineiros, está sendo implantado o sistema de coleta de esgotos. Embora seja um projeto que foi elaborado em conjunto, nós ajudamos, a obra é fiscalizada por nós, mas quem está fazendo a implantação é a Prefeitura. E a Prefeitura está fazendo concomitantemente com esse processo de regularização. Aí a gente chega no Se Liga na Rede? Podemos também. O Se Liga na Rede é um programa muito bacana, muito interessante, muito parecido com a Água Legal. Nós já tivemos 2 edições do Se Liga na Rede aqui no Litoral Norte, inclusive em Ilhabela. Ilhabela nós tivemos na primeira edição, na segunda não, mas na primeira edição tivemos em Ilhabela. E nós atendemos hoje, Ana, assim, para dar um número redondo para você, em torno de 1.500 a 1.700 imóveis com o Se Liga na Rede, principalmente aqui em Caraguatatuba e São Sebastião. E o Se Liga na Rede, só para falar rapidamente, a obra em si, né, quer dizer, a solução técnica adentra nas residências, com autorização, evidentemente, do morador, e faz
a adequação das instalações sanitárias. Então, é um projeto muito bacana e principalmente para as populações vulneráveis. Como que é o método de tratamento de esgoto, especificamente em Ilhabela? Ilhabela nós estamos ainda implantando, agora nós estamos com, a prefeitura faz uma obra lá no Portinho e Feiticeira, é um lodo ativado por batelada. Nós estamos licitando nesse momento, pode ser que saia amanhã ou na segunda-feira já a empresa vencedora para a implantação da estação de tratamento de esgoto de Praia Grande e Curral. Aí serão, nós chamamos de lodo ativado por batelada. É um processo utilizado mundialmente, né, com algumas variáveis, mas esse processo foi desenvolvido principalmente na Inglaterra, mas hoje é de domínio público. Mas na parte central de Ilhabela, que é a região da Barra Velha, todo o esgoto é coletado, transportado até uma EPC, chama-se Estação de Pré-Condicionamento, e aí ele vai para o emissário submarino. Ilhabela tem um emissário de quase 1.000 metros de extensão e que fica a 36 metros de profundidade, no canal de São Sebastião. Então, esse esgoto é disposto no mar, distante da praia e dentro daquilo que é o próprio fluxo do canal. Nós fazemos todo o monitoramento disso, então os micro-organismos são eliminados nesse processo de desinfecção e é um modelo, é um processo de tratamento utilizado também em vários países do mundo. Portugal utiliza, Inglaterra utiliza, os Estados Unidos também utilizam o método de tratamento através de EPCs e emissário submarino. Mesmo assim, a Ilhabela terá estações por lodo ativado por batelada. Então serão duas tecnologias que vai... Duas tecnologias na Costa Sul e Portinho e Feiticeira, Praia Grande e Curral, e no futuro próximo também implantaremos uma estação de tratamento por batelada na região central, em área destinada pela Prefeitura. O projeto já está sendo elaborado pela Sabesp, com a participação da Prefeitura, né, direta da Prefeitura. Nós temos trabalhado numa parceria muito forte com o prefeito e seus secretários, em especial a Secretaria de Meio Ambiente. Como eu disse, nós temos desafios enormes com Ilhabela, mas estamos trabalhando para isso. A estação da Costa Sul, ela resolve e traz a solução para todo o esgoto ali da Costa Sul, Praia Grande e Curral, uma grande estação de tratamento de esgoto, são 9 elevatórias, mais Portinho e Feiticeira, que está em obra. Nós participamos de Portinho e Feiticeira com a fiscalização, a obra é da Prefeitura, e pretendemos lançar a licitação da obra, né, da estação de tratamento de esgoto da Barra Velha, lembrando que o esgoto dessa região já é coletado e é tratado por essa EPC, pela EPC e pelo emissário submarino. Nós já temos ali uma solução para o esgoto. É lógico que eu, como gestor, né, da área de saneamento, a minha preocupação também é água, e nós precisamos implantar o sistema de água na Costa Sul, né? Isso é fundamental, o prefeito sabe disso, nós estamos trabalhando muito fortemente para isso. E depois de atendido essas prioridades e aumentarmos significativamente os índices, aí nós vamos também atender aquelas regiões, as regiões mais distantes, Ponta da Sela, por exemplo, ou outras regiões que, como você bem falou, né, dependem de regularização fundiária, que serão feitas concomitantemente, né? Sabesp, Prefeitura, Sabesp, parte do investimento, ou grande parte deles, nos sistemas coletivos são da Sabesp, e as questões mais individuais são do prefeito. Nós já estamos agora, nesse momento, discutindo e trabalhando, elaborando projetos, por exemplo, para atender com água a região que é uma região que até bem pouco tempo sequer tinha uma solução adequada para arruamento. Então já estamos com essas áreas em nossas mãos
e desenvolvendo projetos para implantação o mais breve possível de sistema de água e sistema de esgoto. Todos nós queremos que Ilhabela seja cada vez mais bela, né? Eu queria só agradecer a oportunidade, não é todo dia que eu tenho essa oportunidade de me sentir feliz e me sentir útil, né? Como você falou, eu gosto do que eu faço, sou um apaixonado pelo que eu faço, então essas oportunidades é vocês que dão, né? Você que está me dando essa oportunidade de me sentir feliz hoje, então eu que agradeço a oportunidade, que você tenha muito sucesso no seu projeto, porque ele é muito bonito, ele é muito lindo. Como eu falei, nós somos pequenininhos nesse oceano, né? Nós representamos o litoral norte, mas nós temos uma diversidade, uma quantidade de ações aí gigantesca, né? Não só da Sabesp, estou falando da Sabesp porque a gente atua aqui, né? Mas essa é uma área que é estratégica, é fundamental para o país, nós precisamos preservá-la, precisamos de pessoas como você para fazer com que continuemos a ter água em quantidade e qualidade e oferecer saúde e pessoas que garantam a coleta e o tratamento de esgoto e a disposição correta, adequada, sem causar problemas de saúde às pessoas, né? Acho que isso é fundamental. Nós só temos a agradecer pelo tempo e pela paixão, que essa paixão vai acompanhar cada projeto de melhoria da distribuição de água e saneamento do litoral norte, tenho certeza. Obrigado, eu que agradeço. Para quem quer saber mais sobre a Sabesp, sobre água, sobre saneamento, como procurar a Sabesp? Sim, www.sabesp.com.br tem dados de forma geral ou genérica, mas tem dados específicos também. Então, aquelas pessoas que queiram conhecer o contrato de prestação de serviço, por exemplo, de Ilhabela, ele está disponível lá no site também. Então, é um site com uma diversidade muito grande e com informações que vão muito além da prestação de serviço de saneamento. Se você quer se juntar a nós nessa jornada para ajudar a disseminar práticas de gente que faz mais pelo planeta, como o Rui Bueno, compartilhe nossos vídeos, assista nosso programa. E se tem algum exemplo de ação ou atitude que vale a pena divulgar, mande e-mail para planetaagua@belaarte.org.br que entraremos em contato. Obrigada pela sua companhia e te espero na próxima semana.